Boa noite. Vamos esperando as pessoas entrarem. Vou chamar a Cecília. Enquanto isso, a gente vai ajeitando aqui as coisas. Essa semana a gente tem mais algumas lives, algumas conversas. Na quarta-feira vou conversar com a Luísa, psicóloga, falar mais especificamente sobre os abusos em meios religiosos, de uma maneira generalista, saindo um pouco do caso de Jair Tércio, ainda que a gente vai usar os casos mais famosos do Brasil como pano de fundo para a nossa conversa, o caso João de Deus, o caso Ícaro Medeiros, o caso Prembaba, o caso Jair Tércio. Na sexta-feira ou no sábado, eu confirmo para vocês depois, vamos ter uma live com a minha rede de apoio, as pessoas que têm me ajudado desde o início. Ontem completou 2 meses da minha primeira publicação e a gente vai conversar um pouquinho sobre todo esse percurso, né? Então vai ser uma live que vai ter eu, o meu advogado e meu grande amigo Tiago Basto, o Bruno, que vocês já conhecem, a gente já fez 2 lives, que é o psicólogo que tem acompanhado todo o processo, me ajudado nesse percurso, nesse caminho que não é fácil, mas é necessário, é muito importante. Vai ter a Beatriz Freitas, que é a nossa assessora de comunicação, uma peça fundamental, uma amiga que sem ela não teria chegado aqui. E a Wilma, que também tem nos apoiado desde o início. Vou chamar a Cecília aqui agora. Vamos aguardar a Cecília entrar. Oi, amiga! E aí? E Cecília também é uma das minhas grandes amigas, também foi fundamental nesse processo todo, desde o início, desde antes dela saber o que tinha acontecido, né, Cissa? Desde antes de dizer vamos e se liberta, e o que tiver que falar, vamos falar. E aí agora em junho, quando a gente começou a pensar num processo mais grave, né, assim, por conta das ameaças e das perseguições que eu estava sofrendo, Cecília também estava, é muito estranho te chamar de Cecília, estava ali do lado e dando todo o apoio. Então, essa semana, as lives, por conta desses 2 meses da primeira postagem, e que é uma loucura, porque pensar que foram 60 dias e já chega a quase 300 denúncias contra Jair Tércio só. Tem denúncia do Brasil inteiro sobre outros abusadores, outros pseudo-líderes religiosos. Então, essa semana eu quis focar mais em conversar com as pessoas que me mantiveram de pé. Porque a gente sabe que lutar contra esse sistema, né? A gente luta contra todo um sistema. Primeiro para conseguir ser ouvido. Até para a gente conseguir ser ouvida, a gente precisa brigar com todo o sistema, né? Então eu preciso, algo que eu tenho dito, as pessoas me perguntam de onde vem a força, como é que tem coragem, como é que faz para denunciar. E a primeira coisa é você ter uma rede de apoio muito potente do seu lado. E assim, Cissa é uma das pessoas que são os pilares dessa minha rede de apoio. E engraçado que a gente estava conversando mais cedo, né, Cissa, sobre o que falar. E uma coisa que eu estava pensando, que eu nem comentei com você, mas que eu acho que ilustra bem isso, é a minha mudança de orientador no doutorado para que eu pudesse falar sobre o corpo. Né? Então, o corpo é tão marginalizado que para eu conseguir fazer uma tese de doutorado que falasse sobre ele, que tivesse o corpo no seu centro, eu tive que mudar de orientador. O bom da mudança de orientador é que ganhei grandes amigos, né? Grandes amigas, mas isso é muito sério. Então, para a gente começar, acho que seria legal você se apresentar, se isso falar assim rapidinho. Quem é você, como é que você veio parar aqui? E aí a gente vai Para aqui. conversando.
Então, acho que para começar é isso, né? Eu sou um pouco uma andante, porque eu sou de Minas Gerais, sou de Governador Valadares, na cidade do leste de Minas. Depois venho para o Espírito Santo, né? Tô falando aqui hoje, em função da pandemia. Fiz meu percurso acadêmico aqui no Espírito Santo até o mestrado, onde também trabalhei toda essa discussão do corpo feminino numa perspectiva histórica. Só que eu sempre tive uma relação muito forte com a dança e com a cultura popular em específico. E aí, esse desejo também de entender essa corporeidade que se relaciona com a cultura brasileira, em especial com a cultura afro-brasileira, me levou para novos caminhos. E aí, eu vou parar na Bahia, no doutorado, onde eu te conheço, e onde também tenho como orientadora a Cecília, né, que é a minha xará, e que também foi essa orientadora que te possibilitou discutir, debater e trazer a temática do corpo para os seus escritos naquele momento e que é fundamental agora, né? Como Sim. isso tem total ligação. E como você disse, como é difícil, como é duro a gente pensar em como o lugar da academia, da universidade ainda dá pouco espaço para esse debate, quando a nossa existência, né, a nossa orientadora sempre faz questão de dizer isso, quando a nossa existência é corporal. Então a gente é corpo. E Sim. a academia não aceita isso, né? Na sua grande massa, na epistemologia que vi, gente, não quer aceitar essa ideia, porque a ideia da intelectualidade reina muito mais e dissocia, né? Uma intelectualidade que então é como se fosse algo etéreo, distante, Uhum. e o Querem tirar a corpo. intelectualidade do corpo, né? E aí isso Exatamente. reflete no cultural, ou melhor, isso é um reflexo do cultural, né? Dessas tantas opressões que a gente vive. Porque do mesmo jeito que o doutorado, de algum modo, ali tentou me silenciar, né? Quando não me permitia falar sobre o corpo, hoje eu vejo nesse processo de denúncia, claro que durante toda a vida a gente vê isso, mas falando desse processo especificamente, eu vejo o quanto que essa marginalização do corpo, ela é um aparelho de silenciamento, né? Porque hoje, como eu falei, a gente já tem quase 300 denúncias contra Jair Tércio. Se a gente for parar para ver todas as denúncias que já chegaram, eu não vou arriscar número agora, mas talvez seja o dobro se a gente considerar. Tem denúncias de Minas, tem denúncias do Espírito Santo, São Paulo, Rio. Hoje chegou uma seríssima do Rio, que a gente passou quase, sei lá, metade da manhã, talvez um pouco mais do que isso, tentando dar um apoio à vítima, conseguir um encaminhamento, conseguir. Porque as pessoas são perseguidas e marginalizadas a partir desse silenciamento, que é um silenciamento do corpo, né? Da mulher que não pode falar alto, da mulher que tem que ser recatada, da mulher que não questiona, que precisa ser submissa. E aí, mesmo com tantas denúncias, as pessoas ainda me questionam: mas por que que você se submeteu? Mas por que que você não falou antes? Ah, mas você sabe diferenciar um abuso de uma relação. Então, o que é que te fez ficar, né? As pessoas sempre nos colocam, principalmente o corpo feminino, nesse lugar que é quase um lugar do pecado original, né? A gente sempre é Sim. culpada. A gente Então, carrega, né? O lugar do pecado original na visão cristã é o lugar da mulher. Quem traz o pecado original foi Eva. E nós somos herdeiras desse pecado, né? Sempre seremos, assim, nessa visão religiosa cristã. E eu acho que é um grande espaço, um grande lugar de silenciamento do corpo, é o espaço e o tempo da igreja nas suas diversas formas, né? Dessa religiosidade. Porque é essa ideia de um lugar de culto, de celebração, de um sagrado da alma, e o corpo não é o lugar do sagrado, pelo contrário, né? O corpo é justamente esse lugar do pecado. E dentro dessa lógica também corporal binária homem-mulher, quem traz o pecado original é Eva. uhum. Então, as mulheres são essas que herdam e que carregam até hoje também a culpa pelos pecados dos homens. Né? Precisam ser Nós, dirigidas pelos homens, né?
Exatamente, porque nós não somos capazes de nos dirigir, porque se a gente fosse dirigir, a gente segue pecando, né? O nosso corpo já é esse espaço de abertura para o pecado, nas suas diversas formas, inclusive na ação do homem, né? Quando esses homens são violentos, quando eles são abusivos das diversas formas também, a culpa não é deles. Como você colocou, as pessoas te perguntam, mas você sabia, você não sabia diferenciar? Sim. E essa coisa que você fala, a culpa nunca é do homem e a culpa sempre é da mulher, né? E aí, quando a gente vai discutindo um pouco, no nosso grupo de amigas, a gente até chegou a conversar um pouco sobre isso com relação ao feminismo negro, né? De colocar o Sim, homem negro naquele lugar que precisa ser educado. Mas aí a gente precisa se violentar para isso? são essas nuances, né? Inclusive isso, porque aí nós, enquanto mulheres, temos que tomar cuidado o tempo todo com essas questões. E aí, quando a gente trata do corpo negro, da mulher negra, ela carrega duplamente uma missão, né? Essa de se entender e de resistir, de ser potência, Uhum. né? Como você sempre traz também, nas lutas do feminino, para a gente romper todos esses silenciamentos. E também ter esse cuidado, essa parceria com os homens pretos, que também sofrem uma série de outras violências que o homem branco não sofre. Então a Isso. gente é aquela que está o tempo todo atenta a tudo e tendo que se cuidar, mas também cuidar de todo mundo, né? Então Isso. a gente entra também nesse papel do materno, né? Dessa figura em alguma medida de Maria, que é aquela que concebe sem pecados. Então a gente tem que Isso. tentar o tempo todo vislumbrar essa mulher sagrada e se aproximar o máximo possível dela. E a gente acaba tendo esse desafio, né? De como é que a gente vai romper o silêncio, de como é que a gente vai abalar as estruturas, né, sociais para provocar uma revolução sem se violentar, né? Porque a gente precisa, como você falou, não é só a mulher que está na posição de silenciamento. O corpo marginalizado é silenciado. E o corpo marginalizado é do preto, é do pobre, é do comunista, né? É de quem tem uma perspectiva de esquerda. Então, o corpo marginalizado é do latino, a depender de onde você estiver, né? Acho que aqui no Brasil mesmo, quanto mais você tiver feição latina, mais marginalizado você é. Com Né? certeza. Então, a gente precisa romper esse silêncio, mas não se permitir ser violentada porque o homem preto ele é silenciado, então eu vou aguentar a violência a ponto da gente ver diversos casos de homicídio, né, de feminicídio por conta desse lugar. Então a gente precisa ter muito cuidado, né, de apoiar e acolher, mas diferenciar isso da violência. Porque a marginalização do corpo, do mesmo jeito que nos silencia e nos coloca na posição de vítima em muitas circunstâncias da nossa vida, né? Como uma amiga nossa falou, que passou num concurso numa universidade federal, federal, né, do Recôncavo, e que chega lá e Sim. é tratada como com humilhações mesmo, colocando ela no papel de empregada doméstica por conta da cor dela. Então, assim, e ela aguentar aquilo em silêncio porque diz, passei por isso minha vida inteira, vou mostrar a minha qualidade. Não, a gente não tem que aguentar em silêncio, a gente precisa denunciar, porque isso é um crime. Ao mesmo tempo que a gente vai acolher aquele homem preto, né, ou aquele homem pobre, aquele homem que, enfim, também é silenciado a partir do seu corpo, aquele homem homossexual, a gente vai acolher e fortalecer, né, para que ele também revele sua potência, mas ele não tem o direito de nos violentar, né? Não mesmo. Então, esse cuidado é que é muito difícil. E no meio religioso, isso você bem sabe, você também tem uma história em ambiente religioso, né? Que, querendo ou não, acaba sendo uma história de abuso, né? Claro que não tão grave quanto a minha, ainda bem, porque você tem suas outras histórias de dor. Mas que é uma história de silenciamento. Aí você vai para um meio religioso, você tem aquele líder, né? O padre, né? No seu caso, ou um líder espiritual, como foi no meu caso, que diz: eu sei qual é o caminho, né? Eu sei o que é que vai te tirar da margem. Eu vou te conduzir. E você que já foi ensinado por todo um sistema, por toda uma cultura, que você é o próprio pecado, aceita.
Então a gente tem essa linha tênue, né? Porque a marginalização silencia, mas como é que a gente vai romper esse silêncio e não permitir outras violências ao mesmo tempo que a gente traz com a gente outros, né? Outros silenciados. E essa questão da religiosidade é muito pesada, né? Porque a gente também demora muito a perceber, assim, a tomar consciência de como isso é violento. Eu, por exemplo, né, no meu caso, na minha história que você conhece, eu fui criada dentro do catolicismo, uma família extremamente católica. Então, eu fui aquela menina que fez todas as coisas que tem dentro da Igreja Católica, desde pré-Eucaristia, passa pela Eucaristia, Crisma. Antes da Crisma tem Perseverança 1, Perseverança 2, que é todo esse processo mesmo de nos ensinar a perseverar, né? Até a volta do Cristo Redentor. Para você ser E moralizada, né? Você ser uma mulher. exatamente. Então, você crescer dentro dessa lógica é crescer numa lógica, sim, silenciamento. E por que eu digo isso? Primeira coisa, né? Dentro da lógica católica, pelo menos, a figura máxima é sempre masculina, né? Uhum. Porque a gente tem a figura do padre, que é essa pessoa que é o pai, e o padre é aquele que se assemelha a Jesus, né? Ele é a imagem, em alguma medida, de Jesus aqui na Terra. Então, por isso que tem que ser sempre um homem. Então, as mulheres estão sempre em outras funções, um pouco mais subalternas, digamos assim. E, por exemplo, no meu processo, como eu sempre fui criada dentro dessa lógica e numa cidade de interior, então hoje eu percebo muito isso também, até pelo meu lugar de professora dentro de uma cidade do interior. A igreja acaba tendo muito poder, porque são poucas opções que a gente tem de constituir outras possibilidades. A gente tem poucas opções de arte, de apoio do Estado. Então, a igreja é um lugar onde a gente acaba indo para acessar uma série de coisas, assim, série de formações. Eu fiz dança na igreja, eu fiz teatro na igreja. Então, a igreja era realmente o meu refúgio, né? Foi o lugar que me formou e muito. E aí, essa formação, quando você é menina, é uma formação que vai te colocar num lugar que é o segundo lugar, que é aquela ideia do sexo frágil, né? E como eu estava falando hoje, eu conversando com você, à medida que eu ia ficando cada vez mais católica, mais cristã, o meu corpo ia mudando, assim. Uhum. Eu me lembro que eu na adolescência eu andava muito encolhida, sabe? Porque essa lógica que eu tinha baseada nos santos católicos, né? E essa lógica aí da castidade, Sim. da pobreza, né? Esse lugar em específico. Então, o corpo é aquele corpo que tem que mostrar humildade. Então, a gente anda mais de cabeça baixa, tronco encurvado. E isso fala muito, né? Isso Sim. fala de silêncio, que é isso que é o curioso, né? Exatamente. É. Que é um corpo que se silencia literalmente, porque a figura maior é a figura do líder ali religioso. E é um corpo que também silencia outros. Porque eu me lembro que esse é um período onde eu tenho as máximas preconceituosas sendo construídas. Então, eu fui me tornando aquela adolescente que se silencia e que quando vê alguém fazendo algo que acha errado, olha feio, Uhum. ou então não quero relação com aquela pessoa. E esse feio que essa pessoa faz é o quê? Se eu tenho um colega ali que eu vejo, esse menino ou essa menina é homossexual, tô fora, não quero relação com essa pessoa, isso é pecado. Né? Eu me lembro muito que eu passava num caminho perto de casa e tinha por ali algum centro de religião de matriz africana, que eu não ia, não sei dizer qual era, mas eu reconhecia pelas músicas e pelo tambor. E eu lembro que eu passava fazendo o sinal da cruz, rezando minha Ave Maria, porque eu tinha medo, mas eu também julgava. E o curioso é isso, né? Você vai rezando por você e você fica o tempo todo assim pensando: Deus, tenha misericórdia dessas outras Sim. pessoas. E você Então não a gente sabe está nem por que que você está fazendo isso, né? É porque nos dizem que todos estão errados, menos Uhum. você. E E aí, o curioso é isso, né? Que a gente vai criando tantos embates, né? As religiões, ao invés de produzirem lugar de afeto, de amor, elas vêm produzindo ultimamente, pelo menos, digamos assim, mas a gente sabe que isso é de longa data, mas sim, elas vêm produzindo esse lugar de embate. A gente tem sim. visto muito isso na nossa sociedade atual. Porque mesmo que eu seja cristã católica, eu não vou comungar com um cristão protestante, né? Isso é uma loucura.
E aí eu não vou nem dizer de outras matrizes, porque se eu Uhum. não como com quem é da minha mesma matriz, imagina com Imagina de outras. outras. E é isso que é uma lógica do nós e eles, né? E colocar o nós contra o eles é a lógica do fascismo. Então a gente vê que essa construção, que é uma construção do corpo, que no Brasil eu acredito, pelo menos pelo que eu estudei, da história da humanidade, vem de uma construção religiosa, de Sim, demonizar o corpo. Por que que não se pode ter uma relação saudável com o seu corpo, né? Uma relação sadia? Por que que você não pode, por exemplo, eu não poderia usar uma camisa assim, né? Na época que eu era orientada por Jair Tércio, né? Na época que sim. eu fazia parte da cultura criada por ele, que é o imutabilismo. Porque o ombro feminino tem uma sexualidade, tem não sei o quê. À medida que você é, cobre seu corpo, né? Você encobre o seu corpo, é como você falou, a própria postura da gente muda. A gente é oprimido. E para quem que serve essa opressão? Por que que a gente não pode ter potência, né? Por que que a gente não pode se sentir bem com o nosso corpo? Porque a partir do momento que você consegue se perceber no lugar, se colocar no lugar a partir de você mesmo e não do que o outro te ensinou, você questiona. E quando você questiona o poder. E o poder não quer ser questionado, né? E uma história interessante, assim, só para ilustrar um pouquinho isso, é que algumas pessoas, a própria Anastácia, que é muito amiga nossa, ela não lembra de mim antes do meu rompimento com o Jair Tércio. E eu já conhecia ela. Ela não lembra, ela não consegue lembrar. Porque o corpo era tão silenciado que eu era invisível. E Sim, ser invisível para um sistema opressor, para um criminoso, para um abusador, é importante. Porque se a vítima dele é invisível, o crime dele é invisível. A mesma coisa aconteceu com Eva Luana, que é de Camaçari, né, que foi abusada durante muitos anos pelo padrasto, aquela história absurda. A mesma coisa aconteceu com essa menina agora de 10 anos, que está acontecendo. As pessoas falam, ah, e mas que a ela foi. gente vê os reflexos, né, do absolutismo religioso aí nesse processo dessa criança de 10 anos sofrendo não só os abusos que ela foi obrigada a passar esse tempo todo de tão curta vida, aí agora uma série de pessoas que se dizem cristãs a violentando Uhum. novamente. Sim, que é a partir dessa lógica, né? Que é a partir dessa lógica de só está certo aquilo que eu aprendi, não consigo nem enxergar o outro, então eu nem questiono. As pessoas vão para a porta do hospital. Eu vi uma das postagens, se eu não me engano, foi do movimento Infância Livre de Abusos. Um padre comentou lá, tá lá, ele é padre, o perfil dele. Ele comentou lá, o aborto é um crime, né, um pecado. Eu não me lembro agora se ele usou o termo crime ou pecado, em qualquer circunstância. Mas pensa essa circunstância. Não dá pra gente. Isso é a lógica do fascismo, né? Isso é a lógica do machismo também, que todos esses radicalismos vêm do nós contra eles e eu não consigo olhar o lugar do outro. E isso também é corpo, porque eu não consigo me colocar naquele lugar. Eu não consigo me sentir naquele corpo. Porque eu nem me reconheço o corpo, que é o que você falou da academia. A gente quer tirar a intelectualidade do corpo. E isso não é real. Então, esses falsos moralismos, né, assim, essas falsas certezas, na verdade, demonstram uma fragilidade muito grande. E as pessoas têm questionado, eu acho que eu cheguei a comentar isso com vocês em algum momento, que as pessoas têm questionado por que o que é que eu acho, inclusive hoje eu dei uma entrevista que a pessoa me perguntava isso, por que que eu acho, porque eu acho não, assim, perguntando a minha opinião do porquê que tem tido tantos casos de abuso em meio religioso. Mas é o que você disse agora há pouco, sempre houve. Só que a gente estava tão silenciado, né? E existe essa, essa ideia de uma cultura dominante, que qualquer pessoa que fala algo que se coloca numa posição diferente é rechaçada. Então você é feminazi, você é comunista, Uhum. você é sempre uma ameaça.
Então as pessoas não conseguiam denunciar, principalmente as mulheres, porque estavam sempre nesse lugar. A mulher, se fala que sofreu abuso, ela é puta. Exatamente. E são sempre questionadas, né? Esse lugar é muito difícil. Quando você contou agora nesse início de conversa nossa que vocês já estão com 300 denúncias, eu me lembrei que eu assisti recentemente, até comentei com você, né? A série documental sobre o caso do João de Deus. E uma das coisas que aparece muito é que na medida que as denúncias vão aumentando, né? Os produtores do documentário perguntam para uma série de pessoas da cidade, lá de Abadiana, né, em Goiás, o que que elas achavam desse número, como elas pensavam isso. E a maioria esmagadora responde assim: ah, eu acho esse número muito absurdo, isso é impossível. Não tem como um homem ter abusado de tantas mulheres. E aí aparece sempre assim uma fala no sentido de muito disso aí é mentira. Pode ter tido sim alguma coisa, mas 300, 400, não. E aí eu fiquei assim. E o incrível é que por mais que a gente leia, por mais que a gente escute uma série de debates, né, a gente sempre fica chocado com a capacidade das falas das pessoas de insensibilidade disso, né, de invisibilizar o corpo feminino mesmo. Porque dá a Sim. impressão de que, ah, mas então 300 mulheres é mentira. 10, 15, 20 talvez seja verdade. Então, se for 10, 15, 20, pode? É, Isso que eu fico me perguntando, 10, 15, 20 é menos errado? Então a gente tem um número aí quantitativo, né? sim, sim. Aí alguém precisa definir para nos avisar, que aí então a partir disso a gente não fala mais nada. Já. Se eu sei que até 30 tá permitido, então não vou falar nada. É. Então, assim, que é justamente isso, né? Ah, se fosse pouco, até pode ser que ele tenha feito. Mas aí, se fosse pouco, o questionamento seria: mas será que não foi consensual? Então, sempre há o Exatamente. questionamento. No caso de Jair Tércio, a grande discussão é sobre a pedofilia. Aí agora as Uhum. pessoas já estão colocando os casos de abuso com mulheres adultas, que é o meu caso, como se fosse as mulheres são culpadas, né? As mulheres tinham condição de perceber, então elas escolheram. E elas não entendem esse silenciamento, o quanto é grave esse silenciamento e quanto essa marginalização do nosso corpo nos torna vulneráveis. Então isso é um mecanismo, inclusive, de poder, de controle. Porque você, como você contou aí, você dentro da igreja, você tinha que seguir um determinado padrão que você passava na frente de um terreiro e você já ia fazer o sinal da cruz e Deus tem a misericórdia deles, né? É deles. Sim. Aí, É. no momento que você vai conhecer o terreiro, nunca vai sair dentro do terreiro. Nunca vai, nunca vai sair. Porque isso é importante de se dizer, assim, porque esses preconceitos todos que a nossa sociedade e as religiões ocidentais impõem sobre as religiões de matriz africana é extremamente doentio, né? Talvez na verdade não seja essa palavra, porque quando é doentio a gente meio que A diz, gente ah, então diminui é o crime, né? É perverso, é cruel. é criminoso, é perverso, é cruel. E é proposital, né? Como a gente vem falando, porque tem uma relação de poder e é também racial. Porque tornaram as religiões ocidentais, né, e a religião cristã nas suas vertentes brancas, Sim, apesar de não ser, mas embranqueceram esse Cristo, e aí a partir disso se endemoniza as religiões de matriz africana, que nem demônio tem dentro da sua sim, liturgia. Então, esse tipo de relação racial também que é constituída é muito duro nessa relação com o corpo, porque quando a gente vai conhecer, né, eu e você conhecemos tanto pelas afinidades que a gente constituiu espirituais mesmo, assim, essa construção de vida, quanto na questão dos estudos que nos uhum. interessam, a corporeidade dentro das religiões de matriz africana não se compara com É as religiões, potente, né? eu vou dizer do lugar do cristianismo, que é o lugar que eu conheço de estudo e de prática, né? O corpo dentro da lógica cristã é um corpo que deve ser punido. E a Igreja Católica, principalmente durante muito tempo, teve essas práticas mesmo de autoflagelamento, né? Porque a Sim, gente tinha que estar nessa aproximação com Cristo. A história de Cristo é essa, né? Um homem que vem e que morre para nos salvar numa morte extremamente violenta. E dentro das religiões de matriz africana, o corpo é esse lugar de potência, né? uhum.
As divindades, elas falam através desses corpos. O que É explica muito muito da marginalização, né? bonito. Exatamente. Porque Porque vai totalmente contrário. vai ao contrário, vai no caminho contrário e te oferece potência. Porque as religiões de matriz africana, e isso eu acho que é uma coisa legal da gente, e você tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre esse lugar da Ialorixá, né, das mulheres que são lideranças nesses meios, esse lugar de potência faz com que a gente não se cale. Esse lugar de potência, aí alguém me mandou uma pergunta aqui, se houve, aí eu acho que é no caso de Jaitércio, abusos com os homens, a gente precisa entender que o abuso não é só sexual. A própria cultura é uma cultura abusiva. E essa nossa cultura, que é a cultura do silenciamento do corpo, da marginalização do corpo, faz com que as pessoas não entendam nem o que é abuso. E aí, quando você vai para uma Exatamente. religião de matriz africana, é claro que a gente está falando aqui de uma afinidade nossa, mas pode ser uma dança. Quando você vai, por exemplo, a Zahira, que você viu, né, no documentário sobre João de Deus, ela foi a primeira denunciante, ela é holandesa, ela trabalha com dança. E a dança dá essa potência para ela. Quando você é, é, trabalha o seu corpo, quando você traz essa potência a partir do seu próprio corpo, você enfrenta, como a Zahira enfrentou, né? E aí, quando a gente fala, no caso aqui, trazendo para a nossa experiência, das religiões de matriz africana, e aí você tem pessoas, mulheres, homens, homossexuais, empoderados, né? Você sabe que eu não gosto desse termo, eu gosto do termo potência, quando a gente tem as pessoas potentes, não são pessoas submissas, não são pessoas dóceis, não são pessoas que aceitam abusos, E se silenciam. que se silenciam. Então, é por isso que a dança, o corpo, né? Todo tipo de dança. Eu lembro que no caso de Aitércio, por exemplo, queria obrigar minha filha, e obrigou por um tempo, a fazer balé. E ela queria fazer jazz, e ele dizia que jazz era dança de prostituta. Porque o jazz tem isso, você precisa ter uma sinergia com o seu corpo que faz com que você fale, não, eu não quero que toque aqui, eu não quero que faça isso, eu não quero ser colocada nesse lugar. Quem vai dizer o meu lugar sou eu, né? E É. ali, assim, aí a gente pensa, e aí era isso que eu queria que você falasse um pouco, mesmo essas Yalorixás, que são potência, quando elas saem do lugar de Yalorixá, né, e ocupam outro lugar na sociedade, elas são mulheres que são violentadas, que são Sim. silenciadas. E é uma loucura isso, né, Cícera? Você percebeu o quanto é tão cruel, é tão violento, que mesmo a mulher que naquele meio cultural dela, ela é referência, quando ela vai no banco, ela sofre com machismo. Com racismo, enfim. Então, isso é muito difícil também da gente entender, porque quando a gente se aproxima, né, dessas mulheres e elas se tornam uma grande referência, porque de fato são potência, têm poder em si, né, e tem poder de educação, elas formam toda uma comunidade. E elas formam para isso que a gente vem falando e para o que você colocou. Elas formam para um rompimento de silenciamento, né? Dessas mulheres, das crianças, dos homossexuais, né? Que se constitui numa outra lógica diferente do padrão cristão, por exemplo. Uhum. Só que é isso, né? A gente vai percebendo, e aí quando eu tive que ir entendendo isso, de que essa construção de uma potencialidade, ela é também algo que vai atravessando, né? Ninguém é potente o tempo todo e em todas as circunstâncias da vida, em todas as identidades que a gente assume nessa existência, né? E aí essas mulheres que às vezes são ali referência total e absoluta dentro de suas comunidades e que levam isso com muito respeito, porque é uma lógica também totalmente contrária do Sim. patriarcado. É uma lógica muito mais horizontal, né? Exatamente, de diálogo, de respeito, né? E de respeito aos que vieram antes e que construíram o que a gente tem aqui hoje. O respeito a essa história, Sim. né, do corpo.
Só que essas mulheres, quando elas saem desses meios, elas também vivem uma série de silenciamentos, né? Como você disse, por exemplo, quando vai num banco, então ela vai sofrer ali com o machismo, ela vai sofrer com o racismo, porque em sua maioria são mulheres negras. E quando vão em determinados outros espaços, a vestimenta delas, as roupas sagradas delas dizem muito também, os turbantes que usam, enfim, as contas. Isso faz com que os outros já olhem diferente, faz com que elas possam sim se silenciar em determinados espaços. Por que isso? Porque o que a gente tem que entender é que o corpo feminino, em especial, né, ele vai sendo silenciado e torturado desde muita eternidade. Uhum. A gente sofre pequenas violências constantemente. Quando estava falando, eu me lembrei de uma vez que um amigo meu, que tem uma filha que agora já está com uns 11, 12 anos, mas eu lembro uma vez ela com 4 aninhos, ele foi tirar uma foto dela, ela estava de vestidinho, e com aquelas calcinhas de menina, assim, cheia de babadinho, bem fofinha, né? Que tampa Sim. tudo. E uma criança, né? É importante a gente frisar isso, uma criança. Eu me lembro que ele virou para ela e falou assim: fecha as pernas, menina. Pois é, Então, assim, olha, imagina. uma criança de 4 anos já começa a ouvir isso, fecha as pernas. Chega Eu a ser lembro que meu pior, né? avô falava muito isso comigo. Então a gente sofre uma série de violências. Você vai ficando adolescente, você passa na rua com 11, 12, 13 anos, você já escuta cada coisa absurda. E aí a Eu tenho gente memória de evita até botar um tudo. vestido, botar uma saia, que aí, E assim, assim, isso vai silenciando, isso. e essas mulheres não é porque elas vivem um espaço ou outro que isso é anulado. Uhum, uhum. Essa força potente, ela também conflita com todos os traumas que a gente vai vivendo desde pequenininha. E é isso que seria importante, eu acho, quando as pessoas te perguntam, por exemplo, ah, mas você não sabia a diferença? As pessoas têm que entender isso, que é toda uma construção, não é de repente. Não é assim, a Exatamente. Tati deu um tom, alguém espirrou, Tati saiu já com tal idade, passou por isso e ela já tem que saber como reagir. Não é assim que funciona, porque a gente vai sendo violentada o tempo todo. E a gente vai sendo ensinada a não questionar, inclusive, porque nós não temos capacidade de discernir, né? E assim, nessa cultura específica, com o Jair Tércio, como acontece também em outros casos, né, famosos, como o caso, um caso que a gente está ajudando a investigar por aqui, que é de um abusador que ele tem sede em Salvador, Lauro de Freitas, e em Aracaju, Sergipe. Eles colocam a mulher como karma, né? Se você nasceu mulher, você já é menos evoluído. E a gente sabe de casos, a Beatriz que fez uma live comigo, acho que na semana retrasada, que ela também viveu esse contexto de Jaites, Fundação Ocidente, quando ela engravidou de uma menina, as pessoas já falavam, nossa, coitada, né? Vai ser mãe de Aham. mulher, então vai ser mãe de mulher porque você não tem merecimento. Ainda tem essa lógica meritocrática que é ridícula, absurda. E o Fofinho falou aqui, né? Jair construiu a ideia na cabeça de muitas mulheres que já eram quase homens. Aí elas desfazem das outras mulheres. Ou seja, para você ser considerado mais evoluído espiritualmente, você precisa ter um afastamento do seu corpo, especialmente feminino, né? Então, você não vai usar saia, você só vai andar com roupas masculinizadas, você vai ter uma postura masculinizada, e isso significa que você tem mais condição de fala, né? Você é mais evoluído, você está mais adiante. E isso é um reflexo de tudo isso que você está falando. Então, muitas vezes essas mulheres e alorixás, elas nem saem do seu terreiro, porque quando elas saem, elas correm risco, inclusive, de serem apedrejadas na rua por essas pessoas. Uhum. Então, assim, aí tem um discurso de intolerância religiosa, tem o discurso do racismo, mas tem um discurso muito sério da marginalização do corpo, que é esse lugar do corpo. O seu corpo, ele tem que representar uma cultura hegemônica. Então, isso permeia todos os abusos. No caso do abuso em meio religioso, o corpo precisa corresponder a esse lugar de submissão. E não é só o corpo feminino. O corpo feminino assim, é pior.
É ainda pior. Exatamente. Todos esses homens, eles têm um traço muito similar, que é um machismo exacerbado. O Com Osho, certeza. por exemplo, ele incentivava orgias na comunidade que ele criou nos Estados Unidos, né? Tinham estupros coletivos, só que as orgias sempre tinha a mulher no lugar do objeto. Não era a mulher que teria prazer, eram os homens, né? Uhum. E ele autorizava que homens fossem pegar mulheres em suas casas para levar a pulso para fazer orgia. E aí ele dizia que era a lógica do amor livre. E aí tem gente que ainda vem me dizer que Osho foi um ser de luz, um ser de luz, que fala para 10 homens irem pegar você para levar porque ele está dizendo que amor livre faz parte da espiritualização. Amor livre para quem? Né? Essa é A a mesma pergunta, coisa né? João de Deus, né? Você vai lá porque você está acreditando que é um médium que pode curar seus. O caso da Zahira é pesadíssimo. As pessoas acham, ah, mas foi uma vez, ela fez uma vez, né? Querem diminuir as coisas. Mas o caso de Zahira é muito pesado. Ela sofreu abuso sexual quando criança e ela tinha um trauma, né? Tem um trauma muito sério e ficou sabendo de João de Deus. Ela vem Nossa. da Holanda para o Brasil para ser tratada por João de Deus e veja, ela quer um tratamento para o trauma dela que foi de abuso sexual. Aí ele vai e fala assim: você vai ter que fazer sexo oral em mim para você trabalhar isso. Aí as pessoas questionam: ah, mas ela não sabia. Existe muita coisa aí. É uma pessoa com trauma por conta de abuso sexual que está buscando uma posição, um homem, né, que é tido como uma liderança espiritual, que está sozinha com ele, que sabe do risco que ela corre se ela resolver negar. Então existe tantos silenciamentos desse corpo, tanta marginalização, porque há inclusive a marginalização da sexualidade da própria Zahira. Então você tem que se curar. E eu vou te ajudar. Como o Jaitécio usou esse discurso com algumas mulheres homossexuais. Olha só. Olha o quanto é marginalizado, né? Esse corpo que é feminino. Então, ela é uma mulher, né? Tem mais de um caso assim, de mulheres homossexuais, mas que são femininas. Primeiro o que é que quer dizer isso, né? Já começa Uhum. aí. Porque o que é ser feminina? Mas assim, que corresponde ao padrão que é tido como adequado a mulheres, né? Sim. Usam saia, gostam de cuidar do corpo. Então ele dizia que era um desvio espiritual e que ele iria curar elas. Como é que ele ia curar elas? Estuprando. Claro que ele não dizia que era estupro, ele dizia que precisava botar energia nelas, que ia tirar essa atração, que era uma impressão da alma por conta das vidas passadas, mas sempre colocando o corpo no lugar. Todo o discurso de Jair Tércio, assim como João de Deus, assim como Ícaro Medeiros, assim como Prembaba, Osho, Charles Manson, sempre é em torno do corpo. E principalmente em torno do corpo feminino. Então, seu corpo é a representação do seu karma. Por isso você tem que esconder e só eu posso ver. Porque eu vou te ajudar a alinhar os chakras, como o Fofinho está falando aí, né? Que é também um discurso recorrente. Eu vou te ajudar, no caso de padres, né? Usam o discurso de vou ajudar a tirar o pecado do seu corpo. E Exatamente. depois você volta e cobre ele de novo. Como é depois que você vai ter coragem de denunciar? Como é que você vai ter coragem de dizer que o padre tocou em seu corpo? Se o corpo não é para ser visto, né? Se nem você tem que ser visto. Então, E aí a gente vê como essa existência corporal nossa, ela é realmente necessária de ser trazida para o debate, porque esses homens usam de um discurso de salvamento da alma ou de alinhamento dos chakras, mas que se dá no corpo. sim, Para você cuidar dessa espiritualidade, você precisa tratar do seu corpo, e é com ele que você vai tratar do seu corpo, com mais ninguém. Né? E aí, como um dos áudios também que foi divulgado por vocês, não é violência, não é estupro, era carinho, né? Ele disse puta, no vídeo.
Era, Karine. É, Ouvir isso. Eu fico imaginando as mulheres que ouviram isso, porque eu, quando eu vi, eu já me senti extremamente violentada e era uma de menina de ouvir 12 anos, viu, Cissa? usar isso com uma menina menor. Imagina. Aí você imagina como é que essa menina vai entender a relação com o próprio corpo depois de ter vivido isso no início de sua adolescência e de ter escutado de um homem que se colocava como pai, né? Como pai, presença material e como pai espiritual. Então a gente precisa discutir o corpo. A gente precisa tirar o corpo desse lugar de marginalização, porque é o corpo que vai fazer a revolução. Né? Quando a gente estuda a Hannah Arendt, quando a gente estuda o antifascismo, vai ser sempre a partir do corpo. Não tem como a gente mudar a estrutura cultural, a estrutura social, sem a gente colocar o corpo no centro da discussão. É preciso falar sobre isso. Porque é discutindo o corpo que as pessoas vão entender que não devem ser invadidas. Porque corpo não é só material, né? A própria intelectualidade é corpo. Então, a minha intelectualidade não pode ser invadida. Ninguém pode me dizer que eu não tenho capacidade de pensar. Né? E um verdadeiro líder, né? A gente acha que teve uma sorte com a nossa orientadora, porque a Cecília de Paula, né, que foi nossa orientadora no doutorado, é sua ainda, ela conversa muito com a gente desse lugar, né, de vamos construir. E um líder é isso. Um líder não fala, você não tem condição de compreender, venha que eu vou te dar pronto. Um líder faz o Aham. contrário. Como Cecília fez quando você teve a sua trava de não sei o que é que eu vou escrever. Cara, pensa porque você tem muito conteúdo, decide sobre o que você quer falar e você vai conseguir. Então a gente Exatamente. precisa fazer essa discussão no sentido de não ser invadido. Como o Bruno está dizendo aí, só existe o corpo. Dizer que existe outra coisa é desvio, né, de atenção para o domínio. Exatamente. Só existe corpo. E a gente precisa entender que esse corpo é potência. Esse corpo é potente. E nada pode invadir. E que qualquer invasão é abuso. Então, isso precisa ficar claro. A partir do momento que a gente deixa claro que qualquer invasão é abuso, a vítima não precisa mais provar que ela é vítima. Porque hoje ainda tem isso. Aham. Você passa tudo isso e aí você ainda é questionado. Esse áudio, por exemplo, que você falou, a menina ainda é questionada. Mas se ele falou que era amor e carinho, será que ele não teve uma intenção boa? Eu cheguei a ouvir isso, Cecília, recentemente, esses últimos dias, de pessoas me dizerem assim, do mesmo jeito que você está denunciando, porque você quer proteger as mulheres, será que ele não fez isso achando que ele estava fazendo bem? É primeiro que assim, eu denunciei, você bem sabe isso, para proteger a minha vida, que estava em risco. E aí, isso, a dimensão que isso tomou, a proporção que isso tomou, só comprova o quanto é sério, porque as pessoas nem conseguem entender, como o Vivian está falando ali, que a gente tem até dificuldade de entender que foi violentado. Porque a gente acostumou a ser invadido. A gente naturalizou a invasão. E não pode. E a gente é ensinada, tem um sociólogo francês que chama Lipovetsky, que eu gosto bastante, que ele traz essa discussão também do corpo, e ele vai dizendo que a gente é ensinado o tempo todo a ter um controle de si. Isso nas diversas formas, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, na questão do padrão da ideia da beleza, do feminino, dessa construção de um corpo belo, então a gente tem que fazer exercício, a gente tem que se alimentar bem, mas a gente tem que se alimentar bem numa sociedade onde a gente é bombardeado o tempo todo com propagandas em todos os lugares de açúcar, de fast food. E aí, quando você não se controla, a culpa é única e exclusivamente sua. Vou Sim. escrever o nome. A culpa é única e exclusivamente sua. Então, esse controle de si vai sendo levado para todas as esferas da nossa vida. E aí, quando uma mulher é abusada num espaço onde ela deveria ser potencializada e protegida, ela também é questionada, como você É, colocou. Mas é o tempo todo, mas você não sabia? Você permitiu? exatamente. Então, quer dizer,
dizer que você não teve o controle de si. E aí, quem tem que ter o controle de si, mais uma vez, nós mulheres, não é Sim. o homem. Sim. O Jair Teste chegava a dizer que a mulher nasceu para atrair e o homem para ser atraído. Então a mulher é que tem que controlar. E aí é a coisa que o próprio Le Breton fala do corpo, e que quando a gente vai dialogar também com o Foucault, né, que a escola faz esse papel. A escola faz esse papel de uma maneira muito cruel. Porque no ambiente que é de experimentação, que deveria ser pelo menos de experimentação, que é o ambiente escolar, a criança está sendo ensinada a, como você falou, controlar o corpo, silenciar seu corpo. É a lógica do vigiar e punir, né? E o Le Breton fala muito isso, né? Do corpo como discurso, e um discurso potente que é silenciado o tempo inteiro pela cultura. E É aí, como. Pode falar, Tati. e é isso, assim, esses líderes que são abusadores, né? Sociopatas que se fazem de líderes religiosos, é um outro ponto em comum deles. Eles criam escolas. O Jair Tessio não foi diferente. Ele criou escola, criou uma fundação que era um núcleo, que tinham vários núcleos de estudos, né? Que é a Fundação Ocidente, a Escola Ananda, o ISEL, que é a faculdade. Então ele cria uma escola para garantir esse silenciamento. Sim. Ele garante esse método, né? E isso é muito louco, porque isso só mostra como a educação é fundamental para a construção de sujeitos autônomos, de sujeitos progressistas, que construam seus corpos também para a liberdade, né? E não para o contrário. Isso mostra muito. E todos esses momentos que a gente vem vivendo agora de pandemia, esse caso também dessa menina agora de 10 anos, passando por esse aborto, que além de estar passando por um aborto aos 10 anos, em função de 4 anos de estupro, ainda passa por toda essa questão de fundamentalistas que ficam o tempo todo ali criticando, julgando e desejando a morte dela, porque você tem que viver o feto, a menina então que morra, né? Tudo muito complicado. Essa valorização da vida De dessa que vida, garota. né? Que vida que está sendo valorizada. Porque não é dessa menina. E nem é a do feto. Porque é uma gravidez inviável. É uma menina que não tem corpo para sustentar uma gravidez. Então é só o dogma que Exatamente. está sendo sustentado, né? É a vida do É dogma. isso. É um sustento do dogma. E o Lipovetsky também, esse livro dele, que é muito interessante, chama A Terceira Mulher, ele faz um panorama assim, geral, histórico, de fases que nós, mulheres, vivemos historicamente, né? Claro, importante dizer que ele é um sociólogo francês, então ele vai fazer um olhar a partir de uma Uhum. perspectiva ocidental europeia, mas que em muito casa também com o Brasil, até porque a gente vive historicamente essa síndrome do cachorro vira-lata, que a gente está sempre tentando se assemelhar, né? Sim. E aí ele vai dividir assim em três grandes fases, por isso que chama Terceira Mulher. E aí aqui para essa discussão nossa, o que ele vai chamar de primeira mulher ou de mulher depreciada, é o nome que ele coloca, ele vai trazendo no período da Idade Média, onde a visão destinada à mulher, a norma construída ao corpo feminino, era sobretudo aquela do ser enganador, né? Que tem a ver com aquilo que a gente falou lá, porque está diretamente, óbvio, Idade Média, ligada à Igreja Católica. Sim. Então a mulher era aquele ser dissoluto, perigoso, É a que Lilith, né? Que é inclusive, o próprio demônio. exatamente, que inclusive levaria sempre os homens para armadilhas do diabo. Sim. E o curioso é que, por mais que isso seja da Idade Média, se eu não falasse que era da Idade Média, a gente poderia muito bem dizer que foi uma análise feita agora recentemente. Sim. Porque dentro dos meios religiosos, essa visão do feminino ainda impera. Sim. E é isso extravasa o religioso, né? Você é professora do Instituto Federal e você vê isso ali dentro, né? E a gente vê, inclusive, o quanto tirar o corpo da margem, tirar o corpo dessa marginalização, muda o sujeito. Faz com que Uhum. ele se imponha, faz com que ele viva, né? E dá um outro brilho. E as escolas não gostam disso. A gente tem inúmeros casos, né? Aí, assim, no ambiente religioso, o caso da escola de Jair Tércio, por exemplo,
As meninas, a farda não podia ser minimamente justa, né? Não podia mostrar, desenhar o corpo. E você sabe que tecido de farda se desgasta rápido, Sim. logo fica aparecendo o sutiã, né? Nossa, essas meninas eram chamadas na diretoria para falar não pode, porque os meninos vão se desconcentrar, tipo, não pode ser assim, você está se expondo. Então, é toda uma lógica de sempre responsabilizar a mulher e sempre marginalizar o corpo, né? Como eu já falei algumas vezes, e você conhece Yasmin, minha filha, você sabe o quanto que ela gosta de se relacionar com o corpo, né? Ela é vaidosa, as professoras eram proibidas de elogiar Yasmin. Yasmin não podia ser chamada de bonita, porque estaria alimentando uma vaidade, essa vaidade que é pecado, né? Então, assim, essa lógica que a gente vê que é religiosa, ela extravasa o religioso e em colégios que não estou falando agora da escola Nanda, não estou falando da escola criada por Jair Teste, em colégios comuns a gente vê esse silenciamento. As meninas que arrumam logo um jeito, né, de mostrar, principalmente quando começa a chegar na adolescência, elas arrumam logo, elas querem se sentir bem no corpo delas. A escola já vem logo e não é dos homens que ela chama atenção. Não fala, olha, respeita a menina. Não é. É pra menina. Olha, você tá muito bonita, talvez você devesse comprar uma camisa um pouquinho maior. Então, que loucura é essa, né? A Um menina que quer processo dançar no de intervalo, ela é colocada como a puta que quer chamar atenção. claro. E aí é isso, né? A escola, no lugar de ser aquela que vai debater isso com essas meninas e com esses meninos, no sentido de você quer mostrar por quê, né? Em que medida isso é interessante para você ou não é, enfim, de trazer para o debate, para fazer essa Sim, menina e aquele menino também se questionar. Por que você acha, enquanto menino, que tem o direito exato. de olhar para ela ou de falar tal coisa para aquela menina em função dela estar com uma blusinha amarrada na cintura? Eu, por Uhum. exemplo, tenho um aluno que gosta de amarrar a blusinha e mostra o umbigo. E o triste é que eu já vi colegas, uma professora, questionando isso, falando, mas fulana, por que que fulana Uhum. fica assim, olha só, tá mostrando toda, que coisa horrorosa. Tem outros homens aqui. Eu já vi uma É. professora E ela que é falando isso. culpada da atitude do homem, né? Exatamente, uma menina de 16 anos. E o curioso é isso, né? Que é tão bem construído que as mulheres também reproduzem essa lógica, Sim, sim. né? Porque quem disse isso não foi um professor, foi uma professora. E não à toa, é preciso frisar, é uma professora que é evangélica, é protestante. Pois é. A gente Eu já acho está que quase terminando o tempo, já está aqui com o cronômetro de 1 minuto e 40. Mas eu acho que é exatamente isso. E é uma discussão que o Le Breton faz, né, naquele Antropologia do Corpo, que é o estudo de como é que a gente chega nesse lugar e de como que esse discurso corporal ele é um mecanismo de poder, né? Então, só para a gente encerrar, te agradecer muito. Eu sei que foi um parto para você, que você está fugindo dessa live desde o começo. eu tô fugindo de live desde o começo da pandemia, mas a Tati me chamou para essa e eu não tinha como falar, não. Eu falei, ai. Mas eu não tinha como falar, não, principalmente assim, porque o que Tati está fazendo é muito grande, né? E é isso, assim, acho que toda a rede de apoio que for possível é mais que fundamental. É questão também de humanidade, de sororidade e de dororidade, como uma outra autora coloca, que é quando a gente faz essas partilhas dessas dores. E Tati é uma pessoa que é extremamente acolhedora. Tati foi a primeira pessoa a me acolher quando eu cheguei em Salvador, como toda boa baiana, extremamente afetuosa. E assim, a gente construiu uma amizade, vem construindo uma amizade muito bonita, muito verdadeira. E mesmo quando Tati vai para outro estado, em função também de tudo isso que ela vinha passando, de tentar sair disso, desse lugar, dessas violências que ela ainda vinha sofrendo, desse medo que também é uma violência. E ela contava para mim já algumas coisas, mas é isso que é o curioso também, o louco, né? Que por mais que a gente conversasse e partilhasse, eu já soubesse, ela já tivesse rompido alguns dos seus silêncios comigo, Você tem 6 segundos. muita coisa eu só fui ver quando realmente veio na televisão. E